Vamos lá. E foi dada a largada. E aí, todos bem? Como é que estão? Aqui é Marcos Leão. Aqui é a voz do além. Você vê que ele nem... Estamos aqui hoje, mais uma vez. Ele nem espera, gente, eu anunciar ele não mais. espera. Agora ele já vem, me atropela. Daqui a pouco ele tá aqui. Fazendo o programa no seu lugar, né? Fazendo o programa no meu lugar. E Calunga, que para ele tanto faz se é eu, Israel, o que ele quer falar. Então eu tenho que segurar minha onda aqui se eu quiser permanecer aqui à frente do Calunga Responde. Mas como eu estava dizendo, todos estão bem, como é que estão as coisas? Gostaram dessa nova arrumação? Na verdade, o que acontece? A gente está toda hora experimentando, né? Uma maneira nova, um cenário novo, uma apresentação nova para agradar vocês, na verdade, né? E fazer com que exista sempre um novo encantamento com relação ao que a gente se propõe a realizar. Vocês viram que eu estou com o computador aqui hoje, porque hoje eu tenho 3 ou 4 coisas aqui que apresentaram para nós do Calunga Responde 82, que eu gostaria de comentar, tá? Não vou dizer os nomes, tá bom? Mas eu vou só fazer as referências que são necessárias. Uma delas está falando assim, a pessoa está me perguntando, Marcos, então as pessoas que vão para naves é balela? Mônica de Medeiros é balela? E ela está perguntando porque eu disse nos comentários iniciais, antes do Calunga conversar com a gente, falei sobre a questão do desdobramento e da banalização que as pessoas têm sobre esse tema, sobre esse assunto, e o quanto que nós somos criativos o bastante para apresentar uma característica que é inerente ao indivíduo, mas pelo fato de ser inerente ao indivíduo não quer dizer que todos nós tenhamos essa condição, né, energética, espiritual. Isso não quer dizer, não tem relação nenhuma com elevação espiritual, mas com arcabouço mental, emocional, para lidar com as questões que estejam fora da matéria física. E reafirmo, muitas dessas pessoas que dizem terem ido para interiores de espaçonaves, ou seja lá o que for, são coisas vindas da sua grande capacidade imaginativa, o que, ao contrário, não é a questão da minha grande amiga Mônica de Medeiros, em função das atividades que ela desenvolve, em função das estruturas que ela apresenta de conhecimento e de tudo aquilo que está ao seu derredor e que ela movimenta, não é? E assim como ela, alguns outros, muito poucos, têm essas características. A grande maioria das pessoas, e aí eu não tenho a menor dificuldade de afirmar, são vitimados, não vou usar essa palavra, né? Mas são reféns da sua grande capacidade imaginativa. Tem gente que entra em espaçonave, gente, e vai para fora da nossa galáxia. Tem gente que diz que em viagem astral ele é desdobrado, eu já comentei isso em outras circunstâncias, é levado na presença de Jesus Cristo e de Deus personificado numa formatação humana por uma outra característica de universo, de galáxia. Galáxia. É voz do além. É isso mesmo. Então, de galáxia, para viver uma experiência extrafísica que quando ele volta para o corpo físico, ele não tem a menor lembrança. Eu já comentei isso para vocês. Gente, isso é delírio. Isso é qualquer coisa psicopática, porque não funciona desse jeito. Os processos ligados às questões anímicas ou mediúnicas, elas obedecem a uma característica, elas obedecem a um propósito. Não é assim, vou fazer, estou indo e vou realizar. É a mesma coisa da gente, eu sair daqui e dizer assim, eu vou lá agora para o Planalto, né? E vou entrar lá no gabinete de um secretário, de um presidente,
como eu entro na sala da minha casa. Não vai funcionar, porque tem todo um ritual, por assim dizer, né? Tem todo um mecanismo, tem tantas providências que eu tenho que tomar para chegar até esses espaços. A mesma coisa a questão do desdobramento ou viagem astral. Não é assim, vou me projetar e eu saio me projetando e vou adentrando em qualquer espaço, em qualquer ambiente que eu ache que eu tenha condições de entrar. Então, minha querida, algumas das pessoas, para não dizer a grande maioria delas, quando afirma que estão vivenciando esse processo anímico do desdobramento, adentrando em espaços, em ambientes onde não se tem o menor entendimento do que seja, não tem a menor destreza emocional para lidar com isso, repito, é balela. O que não é o caso de Mônica de Medeiros e alguns outros poucos médiums que eu conheço, quando afirmam que realmente fazem isso. E, usando a Mônica de novo como proposta, já que ela é citada, quem conhece Mônica de Medeiros, ou pessoalmente, ou nas suas palestras, ou nas suas lives, percebe o quanto de movimento foi feito antes dela renascer, inclusive, durante toda a infância dela, toda a adolescência, para que ela tenha essa interatividade com essa coletividade extrafísica com tanta destreza. E não é a linda cor dos seus olhos, não. É porque ela tem um propósito a realizar, né? Então a gente tem que perder essa coisa meio Harry Potter, meio Armário de Nárnia, no que diz respeito a essas questões. Mediunidade é uma coisa especificada, é uma coisa séria, é uma coisa que precisa ser exercitada constantemente e tem um propósito. E não venham me dizer, e eu conheço muita gente, e algumas delas, pelo nível de amizade que eu tenho, eu coloco em xeque essas questões, não objetivando desmoralizá-las, mas trazê-las a uma atenção maior, porque algumas das vezes as pessoas têm mesmo essa característica. Mas tem algo que a gente aprende no processo de desdobramento, que é o seguinte: quando a gente se projeta da dimensão física, não que aqui na nossa dimensão física a gente também não sofra essas questões, a gente sofre sim. Mas quando a gente se projeta para o universo das ideias, dos fluidos voláteis, mesmo que sejam regiões mais grotescas, né, inferiores do mundo espiritual, nós estamos mergulhados num conteúdo de energia ou de fluidos que se movimentam de acordo com a nossa vontade, sentimento, interesse, propósitos. Então, desdobrar-se não é apenas se projetar do corpo, mas desdobrar-se e promover ações na dimensão extrafísica exige de quem faz isso uma destreza mental. Veja bem, não é perfeição moral, intelectual, não é nada disso, mas pelo menos uma educação primária, emocional, psíquica, energética, para lidar com os fluidos com os quais ele vai entrar em contato e não estabelecer um vínculo que prejudique ou que torne aquele desdobramento um tanto quanto mais dificultoso. Ao contrário, ele tem que aprender a lidar com as suas emoções, com as suas fragilidades, para que quando estiver em contato direto com esses fluidos que obedecem à sua vontade e seu interesse, ele tenha como mobilizar recursos próprios para estabelecer todo um processo no qual ele está inserido momentaneamente através do desdobramento e que possa ser favorável à ação que porventura ele vai realizar, sempre em conjunto com a espiritualidade. Ninguém promove um desdobramento solitário, ninguém sai do corpo sozinho, há sempre uma assistência e aquele que se candidata a fazer de maneira solitária está adentrando um universo totalmente desfavorável a ele, porque ele vai lidar com circunstâncias que talvez ele nem conceba, sob o ponto de vista de imaginação, por mais criativo que ele seja. Então, minha querida, entendeu agora o que eu quis dizer? A gente está vivendo num momento, gente, em que nós temos que colocar todos os pingos nos is. Não estou dizendo que essa foi a intenção dessa pessoa, tá? É bom esclarecer. Mas os cuidados que a gente tem que ter com que
com o que a gente fala hoje é algo que chega à raia assim, da chatice. Né? Você tem que ficar se policiando, porque tudo agora não é politicamente correto, não sei o quê, e enfim. E vão levando as palavras da gente por um lado que, objetivamente, você não quis, não era o desejo, não era a ideia. Mas isso é bom para a gente porque faz com que a gente se policie e ainda mais. E esse policiamento nos faz pessoas melhores. Tem tanta gente esmazelada hoje, tanta gente aí falando coisas que não deve, de uma maneira totalmente desapropriada. Então, quando eu vejo uma situação como essa aqui, que é corriqueira, é comum, eu tomo isso como um senso de disciplina da minha fala, do meu pensamento, da minha emoção e automaticamente, forçosamente, mesmo que eu não queira, mesmo que não seja esse meu objetivo, eu me torno uma pessoa melhor. Certo? Entendido, então, a sua dúvida? Era isso que eu queria dizer. Bom, então eu vou me preparar aqui para receber o dono do programa, né? E espero que vocês permaneçam aqui conosco, porque eu tenho certeza que hoje nós teremos um Calunga Responde delicioso. Um abraço, até logo, não saia daí. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus, que possamos ter um momento agradável entre as dimensões da vida, ambas aprendendo a serem mais eficazes naquilo que se propõem a fazer, sob o ponto de vista individual e sob o ponto de vista coletivo. Que esses momentos em que estivermos nos interagindo uns com os outros, nós possamos colocar à prova os nossos valores, voltar atrás com relação a algumas das nossas posturas, reavaliar a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de lidar com as pessoas e partirmos para a construção de dias melhores, onde certamente nós seremos ainda mais felizes. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos fazer a pergunta de Isabel Figueroa Vasques. É uma pergunta bem direta. Calunga, estou com câncer. Como posso melhorar como espírito? Graças a Deus, graças a Deus. Todas as vezes que situações contrárias a nossas perspectivas de construção de dias felizes esbarram em nossa individualidade, mexem com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, é extremamente natural que nós todos nos sintamos incomodados, entristecidos, desacreditados até das questões que dizem respeito à nossa médium tem hora que é complicado, né? Filiação divina. Ele tem uns trava-línguas que às vezes nem eu, Calunga, consigo destravar com destreza. Mas todas as vezes em que a gente, então, esquece do nosso Pai divino, né? Da nossa origem, visitados por uma circunstância como essa que a nossa companheira apresenta, nascem em nós incertezas inúmeras, né? Algumas das vezes nos fazem sentir abandonados, esquecidos e somos invadidos por uma enormidade de fantasmas e situações que nos obscurecem a razão e o sentimento e a emoção. É natural que isso aconteça. Mas quando nós abrimos os nossos olhos e alargamos os nossos horizontes para entender a dimensão do que nós somos e não de como estamos, essas situações tendem a diminuir. Vejam bem, não irão desaparecer, porque elas são características humanas, mas elas tendem a diminuir.
E nessa diminuição vão aparecendo, vão nascendo, vão brotando novas perspectivas mais altruístas, mais positivas, mais de acordo com o que nós somos realmente. Espíritos imortais, vivenciando experiências imprescindíveis para o nosso autodescobrimento, a nossa autodescoberta e o desabrochar de valores e de questões que dizem respeito à nossa particularidade enquanto espírito, que muitos de nós desconhecem e nem fazem a menor ideia que existem. As doenças, no mundo de transição, no mundo de expiação e provas, que é a ambiência desse fantástico planeta que nós chamamos Terra, traz em si alguns elementos que são justamente elementos despertadores da nossa atenção, dos nossos valores, da amplitude da nossa sensibilidade, para acolher esse estado enfermiço, não como um grande inimigo do nosso processo de crescimento e de construção de dias mais felizes, mas um grande aliado para despertar a nossa intimidade do que realmente nós somos e nos dizer, mostrando no cotidiano, dia a dia, o quanto que nós somos muito mais fortes do que qualquer enfermidade psíquica, orgânica, emocional que visite o nosso contexto de estar presentemente encarnado no planeta Terra. Acolha essa enfermidade que tem como proposta despertar os seus maiores valores. Não se detenha diante das questões apresentadas pela medicina terrena. Não se detenha nisso. Vá além. Submeta-se a todas as propostas terapêuticas que essa ciência maravilhosa chamada medicina que vocês têm aí no planeta te sugerir. Passo a passo, de uma maneira cuidadosa, metódica, atenciosa, mas vá além. Cultive outros valores. Observe-se, não só sob o ponto de vista orgânico, mas principalmente sob o ponto de vista energético e espiritual. Verifique as alterações e as modificações que irão nascer da sua intimidade a partir do instante que você olhar esse processo de uma outra forma, de um outro ângulo, de cima para baixo e não de baixo para cima. Vou explicar. De cima para baixo é você acima de qualquer desestruturação, ao trava-língua do médium, que porventura você verificar no decorrer dessa sua etapa de transformação em seu corpo físico. A veja ou as enxergue de uma maneira totalmente transcendente. Veja de cima, porque você é muito maior do que o que está sendo apresentado no seu organismo físico. Não se deixe rebaixar-se, colocar-se num patamar menor de incapacidade, de infelicidade, de impossibilidade qualquer de lidar com essas questões e colocar essa apresentação de desassociação molecular acima do eu, do princípio inteligente que é você. Não tenha a menor ilusão de que existirão momentos em que você irá se sentir desolada, em que você irá se sentir entristecida e que vai nascer até, inclusive, a vontade de chorar. Vivencie isso tudo. Se sinta triste, chore, mas ao vivenciar essas experiências, também abra a possibilidade de sentir-se grata por esse momento no qual você está inserida. Certamente, braços amigos estão à sua volta, fisicamente, e se eles não existirem ou não estiverem na quantidade que você acha ser necessário para o seu refazimento, tenha certeza absoluta
que braços invisíveis, né, imperceptíveis aos seus olhos físicos estão ao seu derredor, te amparando, te socorrendo, te fortalecendo, te jogando para cima, dando um up, por assim dizer, à sua vida, de conformidade que você vença essa batalha da maneira com que ela deva ser vencida, da forma que tem que ser, da forma que será melhor para você, da forma que o grande Criador, o idealizador da vida, entende ser a mais proveitosa e que irá te garantir um aprendizado, um crescimento excepcional, se essa experiência for vivida com coragem, com bom humor, com criatividade, com disciplina, com momentos de altos e baixos, porque é assim que é viver a humanidade, seja ela encarnada e desencarnada. Busque todos os recursos que você achar interessante, que sejam plausíveis, coerentes e que não te diminuam enquanto ser espiritual. Seja eles quais forem, alternativos, espirituais, energéticos, quânticos, busque todos, sem deixar-se prender por uma panaceia enlouquecida em que tudo vai valer para que você se restabeleça sob o ponto de vista de uma vida saudável. Pondere, pense, repense, avalie, busque informações e trace um roteiro de convivência com essa educadora, com essa mestra, que no seu caso, tem o nome de câncer. Não está aqui para te punir, não é um castigo divino, não é uma ação obsessiva, não são espíritos das trevas utilizando de recursos para maltratar a sua vida, não é nada disso. É um processo onde você vai ter que achar o seu ponto de referência e estabelecer uma linha de convivência salutar, saudável, equilibrada, alegre, criativa, positivista, para que tudo aconteça de acordo com o que deva acontecer. Fazendo isso, ao final dessa trajetória, que nós não sabemos qual é, e eu, Kalunga, não vou ter a audácia de dizer qual seja, ao término desse processo, você certamente será uma pessoa melhor, mais forte, mais bem equilibrada, e servirá inclusive de referências para quem quer que seja que esteja vivendo momentos de aflição. E se prepare, porque vencendo essa etapa da batalha, outra vai aparecer em outro setor da sua vida, em outros momentos, em outras circunstâncias que dizem respeito ao seu movimento nessa etapa de vida reencarnada no planeta Terra. Tenha certeza que para você essa também não é a sua primeira batalha. Talvez possa ser a mais ferrenha, a que te pede maior atenção, a que te pede maior altivez, coragem. Mas você, como todos os espíritos encarnados no planeta Terra, tem as suas batalhas cotidianas, né? Algumas maiores, outras menores. Então, não se deixe abater. Levante a sua cabeça, use de todos os recursos que a medicina possa te oferecer, use todos os recursos que a espiritualidade possa te oferecer, acolha essa educadora que tem o nome de câncer, aprenda com ela, estabeleça com ela uma relação em que você possa ser a gestora, a que dirige, a que faz com que as coisas sejam o mais bem aproveitados por você, por espírito imortal, que é você encarnado no planeta Terra. Ore, ore, ore e trabalhe. Trabalhe, estabeleça uma ocupação útil. Essa é a melhor definição do que seja trabalho. E siga em frente, porque a possibilidade de crescer é infinita. E talvez você esteja apenas começando a sua trajetória. Que ela seja cheia de alegrias, cheia de desafios, cheia de momentos inusitados e que você tenha a ousadia, a coragem de agradecer a Deus todos os dias, todos os minutos, todos os instantes em que você está aqui experienciando esse momento único que é só seu na Terra
encarnada. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.